O que é o planejamento matrimonial e para que ele serve? Planejar o teu casamento é essencial para realizar os teus sonhos junto com a pessoa que você escolheu para viver ao teu lado. O casamento é lindo, sonhado por muitos, e é por isso que é tão importante planejá-lo da melhor forma possível. O planejamento matrimonial são as promessas feitas no altar, sendo formalizadas no papel. É uma forma de organizar o teu casamento. Trata-se de um acordo de vontade de duas pessoas que decidem juntas como tomarão as grandes decisões daqui para frente. Para ficar mais claro, eu vou te dar um exemplo. A cerimonialista do teu casamento, ela vai cuidar dos mínimos detalhes. Ela vai fazer de tudo para que a tua festa, para que o grande dia saia da forma que você sempre sonhou e idealizou. A advogada familiarista, ela irá cuidar de todos os detalhes do teu casamento, sob uma perspectiva jurídica, para que o cotidiano e as decisões importantes do casal saiam da forma como você espera. Ou seja, é realizar um verdadeiro guia jurídico para o casal levar para toda a vida, constando os bens que serão comunicáveis, as promessas feitas um para o outro durante o matrimônio. Então, o planejamento matrimonial, ele é materializado através do pacto antinupcial, que deve ser levado a registro em um tabelionato de notas antes do casamento. Quem pode fazer o planejamento matrimonial? Se você já vai casar ou mesmo se já está em um casamento, é essencial saber sobre os reflexos que o matrimônio pode ter. Logo, podem e devem fazer o planejamento matrimonial o casal de noivos e até mesmo os casados. É possível realizar o planejamento matrimonial para os casais que não tiveram a oportunidade de conhecer isso antes do casamento. Portanto, é possível realizar a análise do casal que já contraiu o matrimônio, indicando as consequências do regime de bens que já foi escolhido anteriormente e, sendo necessária, ingressar com uma ação de modificação do regime de bens. Fazer um planejamento matrimonial, algumas vezes as pessoas acham que vai causar desconfiança no companheiro, na esposa, enfim, mas não vai causar nenhuma desconfiança. Porque quando você faz um planejamento matrimonial, você não está dizendo, olha, estou desconfiando de você, eu não quero que você mexa nesse meu patrimônio, né? Não vai dizer sobre o que a outra pessoa poderá fazer com o seu patrimônio ou não. Então, se construirão uma vida em conjunto, é necessário alinhar os interesses para que se possa chegar até os objetivos do casal da forma mais segura. Não se trata de esse bem é meu e não quero dividir com a outra pessoa, mas sim de verificar quais bens devem ser partilhados, quais bens serão comunicáveis, sob uma visão estratégica para por exemplo, não correr o risco de ver o patrimônio total ser desmoronado, em razão de uma eventual dívida feita por um dos cônjuges, né? É claro que nesse mesmo planejamento também é possível prever como será solucionado em um eventual divórcio, né? Ou até mesmo multa em caso de traição no divórcio. Mas o planejamento matrimonial, ele não é só isso. Afinal, quem está se casando sonha com uma vida numa família nova, né? E acredito que isso deve ser valorizado. O planejamento matrimonial é crucial para quem tem empresa, bens ou sejam sócios da mesma empresa. No caso de haver, por exemplo, uma ação de desconsideração da personalidade jurídica, os bens, se não estiverem regidos por um regime próprio e pensado anteriormente através da necessidade da vida comum do casal, serão atingidos os bens de ambos, né? Aí você pode até pensar, não bastaria simplesmente escolher qual é o melhor regime de bens sem fazer um planejamento matrimonial completo? Vamos só escolher um regime pronto, não vamos fazer todo, né, o planejamento. É possível simplesmente escolher o melhor regime de bens, mas antes disso é imprescindível realizar um diagnóstico, ou seja, é necessário verificar
se há necessidade de destacar algumas situações que não foram previstas na letra fria da lei. Te dou um exemplo. Imagine um casal que decide se casar pelo regime de comunhão parcial de bens, que é o mais adotado atualmente aqui no Brasil, mas antes do casamento, um deles comprou uma casa em seu nome para viver com o outro. Se não for indicado em um pacto antinupcial que essa casa irá pertencer a ambos, ela ficará somente para quem a adquiriu no papel. O que é preciso para fazer, para realizar um planejamento matrimonial? Para fazer o diagnóstico de cada casal e realizar o planejamento matrimonial, é necessária uma consulta com um profissional do direito especialista em regimes de bens, pois para determinar a estratégia a ser adotada no casamento, é necessário que se conheça as consequências jurídicas de cada regime e de cada cláusula a ser colocada no pacto antinupcial. Portanto, é recomendado a análise de um especialista no assunto, o qual, após ter feito o diagnóstico, terá recursos suficientes para elaborar um bom pacto antinupcial. A escolha do regime de bens que deverá presidir as relações patrimoniais na constância do casamento revela-se muitas vezes tormentosa. Não são poucos casais que, às vésperas das núpcias, mostram-se indecisos, acerca de qual seria a sistemática que se apresentaria mais adequada diante das respectivas peculiaridades econômicas. E quais são as dificuldades de se fazer um planejamento matrimonial? Nenhum. Já os benefícios de fazer um planejamento matrimonial são inúmeros. E dentre eles temos segurança, tranquilidade e previsibilidade. São alguns dos benefícios que o planejamento matrimonial nos traz. A segurança de tomar decisões sem a preocupação que algo diferente que você espera aconteça no futuro. A tranquilidade de adquirir patrimônio e saber que ele poderá ser bem administrado sem ter surpresas indesejadas lá na frente. A previsibilidade de saber os próximos passos de cada etapa do casamento. Além de tudo isso, o planejamento matrimonial permite alinhar o patrimônio do casal para que possam realizar seus sonhos juntos e construir aquilo que sempre sonharam. Por exemplo, você deseja fazer uma viagem internacional por ano com o seu futuro companheiro. Todo ano eu quero fazer uma viagem internacional. Com certeza, poderá haver uma maneira de alinhar o patrimônio do casal para atingir esse objetivo da forma mais segura possível. Quer investir em ações ou até mesmo em previdência privada para poder curtir uma vida juntos aí antes dos 60, vamos viajar e tal. Então, será necessário escolher a estratégia mais segura de garantir isso através do planejamento. Então, é importante a gente tecer aqui que o planejamento matrimonial, ele versa sobre as necessidades do casal. É um diagnóstico para o casal, especificamente determinado casal. Então, você não pode, vou fazer sobre regime tal porque fulano casou, fulana casou em tal regime. Você precisa que o especialista faça esse diagnóstico, sente com você e veja e possa prestar atenção, ver os detalhes de como será esse matrimônio, do bens de quem. Não tem bens ainda, mas pretendo ter tal bem, pretendo abrir tal empresa, fulana vai ser minha sócia, fulano será meu sócio, não será, vai ser empresa tal, a empresa tem risco tal. Então, tudo isso é necessário um diagnóstico do profissional do direito, do advogado, e após isso ele vai fazer o melhor planejamento matrimonial para você. Então, diante disso e buscando facilitar um pouco a opção pelos regimes de bens, vamos procurar analisar todos os elementos, indicando a quem pode interessar cada um deles e apontando ainda as suas principais vantagens e desvantagens. Estas serão consideradas diante das três óticas distintas durante a constância da relação em face de seu possível desfazimento pelo divórcio, ou mesmo, por fim, pelo falecimento de um dos consortes, de um dos cônjuges. É possível alterar o regime de bens depois do casamento?
Apesar de ser um assunto pouco conhecido pela maioria das pessoas, sim, é possível. Mudar o regime de bens depois do casamento passou a ser permitido após a vigência do Código Civil de 2002. Entretanto, é válido destacar que é necessário seguir alguns passos para conseguir essa mudança. O que é necessário para mudar o regime? Eu casei com o regime X e quero mudar para tal regime. Primeiramente, você precisa ter um motivo, né? Qual é o motivo? Tem que ter um motivo, tem que ter um sentido, né? O casal deve formular o pedido e ambos devem entrar de forma conjunta com uma ação judicial. Um ponto importante é que a mudança não pode causar prejuízo a terceiros ou a algum dos cônjuges. Após receber o pedido, o juiz chamará o Ministério Público para se manifestar a respeito, né? E em seguida será publicado um edital. E 30 dias depois, ele decidirá por autorizar a alteração ou não. Dessa forma, o processo para mudar o regime de bens após o casamento é, de certa forma, simples. Para ingressar com a ação é necessário o auxílio de um advogado.